Olá, gente. Tô aqui de noite. Hoje já é dia 19 de dezembro. Eu operei dia 15, tá? Vocês viram aí o vídeo de eu indo pro hospital, depois eu sumi, né? Então eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, contar tudo o que aconteceu aí nesse meio tempo, tá? E é o seguinte, a minha cirurgia estava marcada para as 13h30 da tarde. E eu tinha que chegar no hospital às 2 horas da tarde. Então, às 14 horas eu tinha que estar lá. Mas, da última vez que nós fomos até lá, a gente... Porque o hospital que eu fiz a cirurgia são vários prédios, todos, assim, no mesmo terreno, mas são vários prédios separados, sabe? E aí eu tinha que fazer um exame do Covid, né, que eu tive que fazer o exame de Covid, como eu falei pra vocês, antes da cirurgia, pra provar que eu não estava com Covid, pra poder fazer a cirurgia. E o meu médico tinha falado, e eu e meu marido tínhamos entendido que era lá, naquele hospital. Só que aquele hospital, como eu disse, são vários prédios, então a gente ficou andando por um tempo lá e tal, e no fim descobrimos que não, que o meu plano não fazia lá, que tinha que ser no próprio coisa do plano, né? E, enfim, daí por conta disso a gente resolveu que eu iria então ir mais cedo para. A gente ia sair um pouco mais cedo do que chegar lá às 14 para, né, se acontecesse um imprevisto e a gente tivesse entendido errado alguma coisa ou a gente não conseguisse achar o dito do prédio que eu tinha que estar para fazer a cirurgia, a gente ia ter bastante tempo para procurar, né? Acontece que foi tudo muito tranquilo, não teve trânsito, não teve nada, e a gente chegou lá, era 1h pouca da tarde. Ainda. E quando a gente chegou, a gente esperou um pouco. A gente chegou, era meio-dia, na verdade, ainda, eu acho. Mas quando nos chamaram e aí fizeram toda aquela papelada de internação, blá 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 blá, quando a gente foi subir pro quarto, o Marcos se deu conta que ele estava sem a carteira de motorista, sem um documento. Mas ainda assim, a sorte dele é que ele tinha uma foto, uma cópia no celular dele da carteira. E deu tudo certo. Resolveu, conseguiu subir comigo. E aí, quando ele subiu, a gente esperou muito pouco, assim. Subiu eu e mais uma outra moça que ia fazer bariátrica também. Mas a moça do hospital que nos levou, né? Levou as duas pacientes com os seus 2 acompanhantes, então nós 4, né? A moça do hospital disse pra eu e o Marcos esperar ali na recepção e levou a moça pro outro lado. Então eu pensei, deve ser pra lá, né? Aí daqui a pouco me chamam do outro lado. Então pra vocês verem, assim, que é tudo muito confuso e cada plano deve ser de um jeito, cada método, sei lá, cada médico. Eu não sei, é muito confuso aquele lugar. Mas enfim. Me chamaram, fui lá, assinei os papéis. E aí ele disse, tá, pode sentar de novo, daqui a pouco eu te chamo. Digo, tá bom. Aí, se eu falo bastante dói. Aí eu peguei e esperei mais um pouco. E logo em seguida me chamaram. Daí veio uma moça, toda vestidinha, né, daquelas roupinhas verdinhas. E disse, Aline, vamos passar lá então? E aí eu digo, tá. Só que eu tava com o celular na mão, bolsa. Daí ela disse, pode deixar as coisas com ele. Aí eu pensei, nossa, então eu já vou, né? Daí eu deixei celular com o Marcos, deixei tudo. Ela disse, só traz os exames. Eu digo, tá bom. Daí eu fui seguindo ela. Ela disse, não vai te despedir dele? Aí eu pensei, ai meu Deus, é verdade? Não, eu tenho que dar tchau pro meu marido, vai que alguma coisa acontece. Aí tá, dei um tchau, mas a gente não pode nem fazer nada, porque tava todo mundo de máscara, né? Nem um beijinho não pode dar, então só um abraço. Aí disse tchau, te amo, até mais. Aí fui. E aí o Marcos foi resolver esse negócio da carteira, porque ele subiu antes porque o guarda deixou ele subir e depois resolver a questão do crachazinho, né? Porque tem que ficar com aquele crachá. Enfim, e daí ela chegou lá, ela conferiu meus dados, viu umas coisas, e aí me deu a roupa pra eu trocar. Disse, pode tirar tua roupa, tira a máscara, tira tudo, chinelo, bota aqui dentro dessa sacolinha, que eu vou te dar as roupas, tu tem que botar o propé, né, aquela coisinha do pé, e máscara, e toquinha, tudo deles. Aí tá.
Fui lá, botei tudo. Daí ela me levou pra uma outra salinha. Nessa outra salinha, era sala de entrevista, tava o nome, né? Mas é tipo uma sala de triagem, né? Ela verificou minha pressão, verificou minha temperatura, verificou os batimentos cardíacos, perguntou várias coisas aí, claro, as alergias e blá blá blá, blá blá blá. Perguntou se eu sabia o que eu ia fazer. Eu disse que sim, que eu ia fazer a bariátrica dela, perguntou qual método que eu ia fazer, eu disse que eu ia fazer o sleeve. E ela ia marcando tudo isso e confirmando, né? Perguntou o nome do médico e tal. Depois disso, ela disse: Ah, então tá, eu vou levar as roupas lá pro teu marido. E aí depois eu te chamo, quando tiver tudo pronto. Eu digo, tá bom. E aí eu fiquei lá. Daí um tempo depois ela voltou assim e disse: Ah, teu marido não tá ali. Eu digo, ele foi resolver o negócio do crachá. Eu disse, bom, então eu vou deixar no armário as tuas roupas e aí te chamo quando estiver pronto. Eu digo, tá bom. Desculpa se estiver tremendo, mas é que eu tô com uma mão só. E essa câmera do celular dá umas tremidas, desculpa aí. Vamos lá. Importa a história, né? Aí esperei. Tava quase dormindo lá na sala dela. Disse, Aline, vamos passar lá pra sala de recuperação, porque daí eu posso chamar outra paciente. E aí tu espera ali pra ser chamada pra cirurgia. Eu digo, tá bom. Aí fui. Aí na sala de recuperação tinham 3 pessoas. Não, tinham 4 pessoas quando eu entrei. Uma logo em seguida levaram a maca dela pro quarto, ela já saiu pro quarto, e as outras ficaram ali. Aí eu fiquei, esperei. Conversei um pouco com as enfermeiras que estavam ali, mas é uma sala de recuperação, então a gente não pode ficar falando, né? Eu só falei alguma coisa ou outra. Perguntei o horário, porque daí eu tava sem, daí depois eu vi que tinha um relógio na sala, daí eu consegui controlar. Só que o relógio estava um pouco atrasado, então era uma coisa, eu via mais ou menos a hora. E o tempo foi passando. E aí que veio dar 2 horas. Daí eu pensei, por que hoje eu cheguei tão cedo, né? E aí já tava assim, quase querendo desistir de tudo. E chegou uma outra paciente, uma senhora. E essa senhora, ela começou a chorar. Gemei, reclamar de dor. E eu digo, meu Deus do céu, que agonia. E começou a me dar meio que um ataque de pânico aquilo. Mas eu tentei manter a calma, respirar fundo e pensar, não, tudo bem, não é a tua cirurgia, não é tu, não é contigo. E daí eu vi as enfermeiras falando, senhora, mas é que essa é a cirurgia mais dolorida mesmo, demora umas 2 horas pra passar a dor, mas o médico já te deu morfina. Daí eu vi eles comentando que eles tinham dado 3 doses de morfina pra mulher, e a mulher ainda tava com dor. E eu queria saber qual foi a maldita cirurgia que ela fez, pra saber se era a mesma coisa que eu ou não. Porque até então eu tinha ouvido que o meu médico não deixava ninguém sentindo dor. Então eu achei que eu não ia sentir dor nenhuma, né? E aí quando eu vi a mulher sentindo dor, eu não sabia se ela tinha feito bariátrica ou não. Mas aí depois eu vi que não, que ela tinha operado alguma coisa na perna. Então, como ela operou na perna, eu sabia que não era a mesma coisa. Mas aquilo ainda assim ficou me dando meio que uma agonia, assim. Mas aí eu respirei, tentei pensar em outras coisas, e foi indo. Aí tá, me acalmei. Aí daqui a pouco eu vi o anestesista. E aí ele veio, não sei o que, a Aline e tal, conversando com os enfermeiros. Eu digo, opa, vai me chamar. Daí ele saiu da sala pra ver não sei o que. Aí demorou mais um tempo, mais uns 15 minutos. E isso, no relógio que tava na sala, que ficava assim, né? Eu olhei assim, já era 4 horas, 4h15. Aí nada dele. Eu digo, meu Deus. Daí eu perguntei pra moça, costuma atrasar as cirurgias, né? Daí ela disse, hoje vai atrasar um pouquinho. Mas daqui a pouco ele já te chama. Eu digo, tá bom. E 4h30 naquele relógio e nada dele me chamar. Aí eu, meu Deus, né? Vamos lá, por que eu vim tão cedo? Mas tá, resolveu, me chamou, finalmente. Aí ele me levou lá pra sala, daí também fiz as mesmas perguntas. Aline, que cirurgia tu vai fazer? Daí eu digo, vou fazer a bariátrica, o sleeve. Daí ele, tá certo. Então, daí ele perguntou, ele viu minha pulseirinha, né, que eu tava com a pulseirinha vermelha, que a enfermeira tinha botado antes. E aí ele disse, é alérgica a quê? Daí eu falei todas as minhas alergias, né, porque eu sou alérgica a 4 remédios. Aí ele
disse, tá, muito bem, a dipirona que é o pior pra essa daqui e tal, não sei o que, então tá. Aí ele disse, vamos sentar na maca. Daí ele me sentou e logo em seguida, quando eu sentei na maca, ele disse, cuidado que a maca é fininha, não sei o que. Daí já veio o anestesista. O anestesista é a coisa mais querida, um amor muito querido, muito brincalhão, assim. E aí, Aline, vamos lá, não sei o que. E conversando, daí perguntou se eu já tinha feito cirurgia. Daí eu disse que não, nunca tinha feito cirurgia. As únicas cirurgias que eu tinha feito tinha sido pra tirar sinal ou parto, né? Daí ele perguntou, quantos filhos tu tem? Daí ele disse, eu tenho dois meninos. Daí ele disse, duas cesáreas, então eu digo, não, 2 partos normal, mas eu tomei anestesia, não sei o que. Ele, que anestesia pra parto, não sei o que. Mas brincando, né? Daí eu digo, isso é porque tu não sentiu a dor do parto, né? E aí foi muito relaxante, assim, aquilo. Foi bem tranquilo. Daí ele disse, não, então tá, eu sou teu anestesista. Daí explicou tudo direitinho, o que queria fazer. Aí brincou com o doutor que cirurgia pra tirar sinal, não sei o que. Daí eu digo, mas eu tinha 12 anos. Enfim. Daí ele disse, então tá, Aline, agora teu mundo vai ficar legalzão aí. E aí vai ficar um barato. Aí ele perguntou assim, tu bebe? Daí eu digo, eventualmente, né? Tipo, fazia um bom tempo que eu já não tava bebendo por causa da bariátrica, né? Porque eu ia fazer bariátrica. Mas durante o ano todo, eventualmente eu tomo alguma coisa ou outra, mas nada assim de ficar bêbada, né? Então você responde, eventualmente. Daí ele disse, tá certo. E tu fuma? Daí eu digo, não. Daí ele, nem maconha? Aí eu, não. Tipo, como assim? Mas não, né? Não fumo nada. Ele, tá certo. E aí eu comecei a ficar tonta, assim, eu tava deitada na mesa, eles começaram a botar umas coisas em mim, assim, eles colocaram junto com a maca, assim, uns pedaços pra colocar, pra apoiar minhas pernas, pra apoiar meus braços. E levantaram a minha perna também, botaram tipo uma botinha, assim, mas só na perna, que ficava, era como se fosse aquele aparelho de pressão, que ficava enchendo e esvaziando, como se estivesse fazendo uma massagem na perna. Botaram isso na minha perna, e aí ele disse, agora eu vou dar uma picadinha, e aí vai começar a coisa. Eu digo, tá bom. Daí ele picou no meu braço, né, botou a agulhinha, e aí eu comecei a ficar tonta. Daí eu digo, é normal ficar tonta? Daí ele não me ouviu. Daí eu falei mais alto. É normal ficar tonta? Daí ele, tá ficando tonta? Daí eu digo, tá tudo... Ele perguntou, tá tudo girando? Eu digo, isso, tá tudo girando, assim, na minha frente. Ele disse, tu já tá no barato aí, não me falou, não sei. E aí eu não me lembro de mais nada. Aí eu dormi, e quando eu acordei, eu tava na sala de recuperação. E aí quando eu acordei muito mal. Eu acordei sentindo bastante dor nessa parte aqui, assim, do esôfago, né? Do esôfago não, do externo, nesse osso que a gente tem aqui. Muita dor, uma dor forte, como se fosse uma azia, mas assim, uma dor muito maior. Uma azia não, uma refluxo, como se fosse refluxo, só que uma dor muito maior. E um enjoo, e eu comecei a sentir aquilo, e eu pensava apenas que eu não devia sentir dor. E eu comecei a tremer, porque quando eu vou passar mal, eu começo a me tremer inteira. E eu comecei a tremer, e dizia assim, eu não quero sentir dor, eu não quero sentir dor. E tremendo assim, eu não quero sentir dor, eu quero meu marido, não quero sentir dor. Como se meu marido fosse resolver o meu problema, né? Mas eu queria alguém que eu conhecesse ali. E aí os médicos, os enfermeiros tudo tentando me acalmar. Calma, Aline, tá na sala de recuperação, é normal sentir um pouco de dor. Já vai passar, a gente vai te dar um remédio, não sei o que. E eu sei que, tipo, eu caí no sono de novo. A gente fica muito cansada, muito cansada. Aí depois eu acordei de novo com bastante dor, mas eu tava mais tranquila. Aí eles vieram falar comigo que tinham me medicado, que tinham me dado um remédio, mas que era normal eu sentir dor, que nos 2 primeiros dias eu ia sentir, que não tinha muito o que fazer, que era por causa do gás que eles colocam lá dentro, né? Então, pra quem não sabe como é que funciona a cirurgia, eles colocam um gás dentro do teu... do canal, né? Pela tua boca, assim, pra inflar o estômago, acho que é pela boca, pra inflar o estômago, pra eles poderem trabalhar, pra ver direitinho onde é que eles tem que cortar, né?
E aí depois eles tiram esse gás. Só que eles não conseguem tirar tudo. Então ela me disse assim: eles tiram 90% desse gás, 10% fica. E esses 10% dão dor, porque é gás que tá dentro do teu corpo e isso dói. Daí, tá, a gente entende, mas sentir dor não é legal, né? Mas enfim, e aí pedi um pouco d'água quando eu consegui ficar mais calma e eu tava com a boca muito seca, porque antes da cirurgia a gente tem que ficar sem tomar água, né? E tava um calor, daí eu pedi água, daí tomei um golinho de água, aí vomitei. Passei mal, daí vomitei sangue, normal, né? Porque eles cortaram tudo lá dentro. Aí comecei a ficar mal de novo, daí eles me acalmaram de novo. Aí eu voltei a dormir. Aí depois me acordaram. Aí lá, um pouco depois, eram umas 6 horas da tarde, quando eles me avisaram que não tinha quarto pra mim, eu ia ter que esperar ali. Eu vou avisar teu marido e quando tiver quarto a gente liga pra ele e ele vem te buscar. E eu digo, tá bom. Então, tá, né, o que eu posso fazer? E aí eu fiquei ali, dormi mais um pouco, fiquei mais um pouco, tentei tomar mais um pouco de água, daí até consegui tomar um pouco, mas não muito. Aí eu, lá pela meia-noite, conseguiram um quarto pra mim. Aí tentaram ligar pro Marcos, mas ele tava dormindo e não ouviu o telefone. E daí me levaram sozinha mesmo, né? Avisaram que iam ficar tentando entrar em contato com ele e tal. E aí me levaram sozinha pro quarto. Chegando lá, eu ainda tava bem ruimzinha. As enfermeiras que me levaram muito queridas, conversando e tal, eu sentindo aquela dor, mas tava deitada, tava assim, até tranquilo. E conversando com elas, tipo, sem eu falar, eu ouvindo, a gente se distrai um pouco, né? E, enfim, mas cheguei lá, ainda tava com aquela dor e tal. Aí cheguei no quarto, tinha uma senhorinha nesse quarto, que tava com uma cuidadora. Aí até então tava tudo bem, tranquilo, né? E a senhorinha reclamava às vezes de um pouco de dor, reclamava um pouco de alguma coisa, não sei o quê. E eu lembrava muito da minha avó, né? Porque minha avó, pra quem não sabe, ela tá acamada. Só pra... Marcos veio aqui trazer o meu suquinho. Então vamos continuar. Então eu fiquei lembrando muito da minha avó, então. Só que aí eu fui dormir, eu fiquei. Eu tava sentindo dor. Daí eu pedi remédio, elas me deram remédio. E não passou. Daí eu pedi pelo meu marido. Que eu pensei, o Marcos vai me ajudar, sei lá, pensar em alguma coisa pra passar essa dor. Que não é possível. E aí eles falaram, eles tentaram entrar em contato com ele, mas ele não atendeu. Tá, beleza. Aí a senhorinha começou a dar showzinho. E ela começou a gritar e dizer, eu quero ir no banheiro, eu quero ir no banheiro. E aí a cuidadora dizendo, mas a senhora tá de fraldinha, a senhora não pode levantar, não sei o quê. E ela gritava e gritava, me leva no banheiro, me leva no banheiro. Ei, fulano, me leva no banheiro. E tipo, isso meia-noite, 1 hora da manhã. E aí foi, até eu tentei falar com a senhora pra ela se acalmar. E tentei dizer assim, bota a tua mão, né, embaixo da tua barriga, tu vai ver que a senhora tá de fralda. E aí faz xixi na fralda, não tem problema. E aí a cuidadora disse, ela tá amarrada, porque ela tira a sonda, ela fica muito nervosa, não sei o que. Ela cospe os remédios, daí começou a falar que ela não quer se tratar, mas que ela, né, então é a única maneira que eles acharam. Daí eu fiquei, putz, né, tá, beleza. Mas o meu vô, ele não chegou a ser amarrado. Mas o meu vô também era um... O meu vô era muito querido normalmente, mas quando ele ficou doente, ele ficou um pé no saco. A gente sabe, né? As pessoas ficam mais sensíveis e velho, então... Então eu levei numa boa as coisas, mas era um saco, né? A gente tá tentando dormir e a pessoa fica gritando. Mas, enfim, fiquei lá naquele quarto. 7 horas da manhã chegou a outra cuidadora pra trocar, né, dessa senhora. E aí ela veio conversar comigo, disse que ninguém ficava no quarto, que todo mundo pedia pra trocar, que não sei o que. E aí eu pensei, bom, demorou pra conseguir um quarto, eu que não vou reclamar, né?
E aí eu contei pra ela que eles tentaram entrar em contato com o Marcos, mas que não tava conseguindo. Ela me emprestou o celular dela pra eu falar com o Marcos. Aí tentei ligar pro Marcos, ele não me atendeu. Daí quando eu consegui, eu ia mandar uma mensagem no WhatsApp pra ele me ligou, porque ele viu que tinham ligado pra ele. Daí ele disse, já tô no hospital. Daí eu falei que era eu, né? Daí ele disse, já tô no hospital. Daí um pouquinho depois ele chegou. E aí, ele me entregou meu celular e eu tive uma crise de ansiedade. Ele me entregou meu celular e eu vi um monte de mensagens de muitas pessoas que estavam, assim, me desejando coisas boas e felizes porque a cirurgia tinha dado tudo certo e não sei o quê. E até aquele momento eu não tinha pensado assim nisso, sabe? Eu só conseguia pensar na dor e eu pensava que isso estava errado. Que eu não tinha que sentir dor e que não, a cirurgia não foi um sucesso porque eu estava sentindo dor. Sabe, essas cabeças de quando a gente fica muito tempo em hospital? Então. E, enfim. A questão é que eu tive uma crise de ansiedade e o Marcos me acalmou, me ajudou a me acalmar. E eu comecei a chorar. E daí, bem na hora que eu comecei a chorar, entrou uma enfermeira. Daí ela perguntou o que estava acontecendo. Daí o Marcos explicou que eu estava tendo uma crise de ansiedade. E aí ela tentou me acalmar também. Daí ela perguntou o que eu tomava. Aí eu respondi que eu tomava os remédios, que eu não tomei na última noite, que podia ser por isso e tal, não sei o que. Daí ela disse, então nós vamos ver, porque o médico não deixou prescrito pra ti, mas nós vamos entrar então em contato com ele pra ele prescrever pra te poder tomar então esses remédios, né? Aí eu digo, tá bom. Aí tentei me acalmar de novo. Aí veio uma luz assim na minha cabeça, eu acho que foi nesse momento, eu não tenho certeza da ordem das coisas, mas eu sei que veio uma luz na minha cabeça e eu pensei assim, se essa dor é de gases, não adianta eles ficarem me dando remédio pra dor, porque eles estavam me dando remédio pra dor. E aí eu pensei, eu digo, falei pra enfermeira, tem como me dar um remédio pra gases então? Porque, né, se é de gases, vamos tratar os gases. E aí eles me deram, e aí eu consegui dormir. Não, isso foi antes do Marcos chegar. Agora me lembrei. Antes do Marcos chegar, eu pedi um remédio para gases. E aí eles me entregaram e eu consegui dormir bem, apesar da velhinha me acordar algumas vezes. Eu consegui dormir bem e acordei sem dor. Mas aí depois da crise de ansiedade eu comecei a ficar com bastante dor. Aí um tempo depois eles vieram, trouxeram meu remédio. Só que eles falaram que só trouxeram metade da dose, não toda. Que só dava pra dar metade, não sei o que. Aí eu tomei, eles diluíram em água, né? Eu tomei de uma vez e vomitei tudo. Porque é muito forte o remédio que eu tomo. Quando eu aumentei a dose, eu já tive dificuldade em aceitar com um estômago grande, imagina um estômago pequeno. Enfim. A questão é que eu vomitei tudo, daí eles trocaram os meus lençol, a roupa e tudo mais. E aí o Marcos me ajudou nisso, né? Que nessa parte o Marcos já tinha chegado. E um pouco depois o doutor chegou. Daí o doutor falou comigo, perguntou o que estava acontecendo. Aí eu disse que eu tava com dor, daí ele falou que era normal. E que eu respirando assim pela boca ia só piorar a situação, que eu tinha que tentar me acalmar e respirar fundo. Daí nesse mesmo momento a senhorinha começou a gritar. Daí eu falei pra ele que aquilo não tava me ajudando muito. E aí ele disse que eu não tinha que me preocupar com aquilo, mas que ele entendia. Só que ele disse que eu tinha que me preocupar comigo e não sei o que. Resumindo, um pouco depois que o médico saiu, eles me trocaram de quarto. E aí eu fui para um outro quarto, para uma outra senhora. A senhora estava se tratando de câncer, mas essa senhora era muito querida, muito reservada na dela, e a gente também ficou, né, tentando evitar o máximo de barulho possível, porque é um hospital, né, gente? E aí, enfim, essa foi a parte inicial, né?
O segundo dia, daí então, segunda noite eu dormi lá. A minha mãe então veio depois, o Marcos trocou com ela durante o dia. A minha mãe veio, me ajudou, me deu um banho. Ah, ficou falando comigo e cuidando todas as coisas, porque a minha mãe é enfermeira, né? Ela tá aposentada, mas ela é enfermeira. Então ela ficava cuidando de tudo, olhando tudo, e conversando comigo e dizendo que não pode isso, não pode aquilo. Ou eles estão fazendo isso por isso, por aquilo, eles tinham que fazer assim, meu tempo era assado. Enfim, ela conversou comigo bastante sobre isso. Mas foi bem legal. E aí de noite o Marcos voltou. E aí o Marcos dormiu lá comigo. E aí sim, na segunda noite, né? Na segunda manhã, que foi o dia que eu saí, né? Na quinta-feira, eu estava sem dor, praticamente. Eu acordei sem dor, eu tomei bastante remédio no dia anterior. Eu dormi bastante, e aí eu não consegui acompanhar a dieta líquida. Enquanto a minha mãe tava lá, eu dormi bastante. Enquanto o Marcos tava lá, eu dormi bastante. À noite eu dormi muito bem. Eu só acordava quando eles vinham me acordar. No outro dia de manhã, até uma enfermeira pegou e disse: Aline, tu tá bem? Eu digo: nossa, tô com sono dela. Disse: porque tu tá sempre dormindo, não sei o que, tem que te mexer. Só que eu andei pelo hospital, eu caminhei, eu fiz. Só que eu não ficava fazendo toda hora. Eu tava com sono, eu descansava. Afinal, eu tinha passado por uma cirurgia e eu precisava repousar. E eu sou mãe. Mãe de bebês que acordam a noite inteira. Quando eu posso dormir, eu quero dormir. Acho que eu tinha muito sono acumulado. Mas enfim, a questão é que dormi bastante, mas também caminhei em alguns momentos. Daí na quinta-feira consegui vir para casa, recebi alta e foi tudo muito tranquilo para vir. E aqui em casa também, a casa que eu falo, né? Aqui eu tô na casa da minha sogra e o Marcos tem me ajudado. O primeiro dia também aqui, né? Na quinta-feira eu dormi bastante. Senti muito cansaço, muito cansaço. Hoje ainda dormi um pouco. Lá no hospital a minha pressão estava 9/5. Eu tenho pressão baixa, mas estava bem baixa. E porque tá muito calor por aqui. Eu acho que então o calor baixa mais ainda. E como, né, não tô me alimentando assim como eu me alimentava, a pressão tá bem baixa. Mas hoje já não, já consegui, apesar de ter dormido durante o dia ali. Depois que eu acordei lá por volta das 2 da tarde, eu tô acordada desde então e tô bem, tô melhorando, tô mais forte. Caminhei bastante e tô conseguindo tomar as dietas direitinho. O Marcos traz, eu tomo durante aquela 1 hora e ele traz outra, e assim a gente vai tomando água, tomando dieta, consegui tomar meus remédios. Aprendi que tem que tomar bem, devagarzinho, uma vez. Enfim, a única coisa é que quando eles tiraram o acesso, aqui ó, ficou inchado pra caramba o meu braço. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tem um vergão ali, tá? Isso ficou. O acesso não chegou a sair, mas como eu fiquei muito tempo com o braço parado, com medo de mexer no acesso e com medo de tirar ou de dobrar o braço por isso, eu acredito que ficou ali. E também em alguns momentos no final, quando ela botava salina ou botava alguma medicação direto na seringa ali, doía quando entrava. Então, tipo, ela deu omeprazol na veia e doeu. Eu acho que essas coisas também deixaram bem inchado ali, sabe?